gente, eu estou aqui deste lado porque tá rolando obra ali em cima, então tá tendo muito barulho pro lado de lá e eu acho que vai ser um pouco melhor aqui. Também porque eu enjoei um pouco do fundo toda vez, então às vezes eu vou fazer aqui, eu gostei como ficou no último vlog, então é isso. Eu vou apresentar pra vocês e depois eu vou passar pras estantes do Maratona app, então eu também vou gravar isso pra vocês. Eu tenho algumas dúvidas e algumas certezas, como sempre, né? Mas vamos lá. Primeiramente, eu com certeza vou ler O Continente, o volume 1, mas também toda a parte 1 do Tempo e o Vento até março, porque a nossa LC dos clássicos é O Tempo e o Vento. A minha meta é terminar todos os livros até o final do ano e eu dei a ideia para vocês me acompanharem nisso. É isso, esse livro vai ser lido com certeza. Um que eu estava esperando o verão chegar para ler, que é Uma Tempestade de Verão. Eu primeiro faço a minha TBR física, depois eu vou encaixando nos desafios. Então eu primeiro pensei no que eu quero ler. Este aqui é um deles. Esse aqui é um que eu coloquei na TBR de dezembro, mas eu acho que vai ser muito melhor lido em janeiro. Então, às 6 em ponto, da Elvira Vigna. Eu não quero me forçar a ler muito livro em dezembro, então eu já desisti de muitos deles. As Meninas é um que com certeza vai ser lido também, isso porque a gente tem a LC dos subs para este livro aqui. Então, vai ser isso. Aí, o do Catarse também com certeza vai ser lido. Ele era pra dezembro, mas ele ficou pra até o meio de janeiro, então ele com certeza vai ser lido pra maratona. Um outro que eu tava muito empolgada pra ler é a continuação dessa trilogia da Raquel Kuski. E eu li o primeiro, eu amei muito, eu comprei o segundo na Bienal e eu tava muito louca pra ler. Ele é muito vibes verão, então tô bem empolgada pra ler esse segundo aqui. Outro que eu com certeza vou ler é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Eu ainda não comprei, mas eu gosto muito de começar o ano lendo Clarice Lispector. Pra mim é sempre uma coisa muito importante, inclusive fica a dica, acho que ela é uma autora muito verão. Esse também eu deixo como dica, eu vou deixar a dica lá na outra rede com T. Vou deixar aqui, vou fazer um vídeo de livros para vocês lerem no verão. Aqui vai ficar só a TBR mesmo, mas fica as dicas de autores, né, que eu já conheço e talvez vocês queiram ler esses livros também. Mas, por exemplo, essa trilogia da Raquel Kuski é muito verão. A Elvira Vigna eu acho muito verão. Esse aqui tem literalmente verão no nome. O Tempo e o Vento a gente vai ler junto, vai contar como LC, né? E outra coisa que eu quero muito ler é finalmente ler o Mário Vargas Llosa. Ele é um autor do Peru, eu acho que eu ainda não li oficialmente peruanos no meu mundo por aí, então eu tô bem empolgada pra ler ele. Eu escolhi esse aqui porque é o menorzinho dos que eu tenho 2 dele. Aí, os meus talvez, esse aqui eu queria muito dar prioridade, então ele é quase uma certeza, que é o Palácio de Papel. Eu tenho ele há um tempo aqui, eu acho que já faz quase 2 anos que eu tenho. Eu fiquei de ler no verão, e no verão passado eu não consegui ler, e eu vou ler ele este verão, porque ele se passa no verão. Literalmente a sinopse é assim: uma história sobre o verão, segredos, amor e mentiras. Aí eu coloquei no talvez quase certeza também esse livro do Itamar Vieira Júnior, porque eu queria muito ler o Itamar, também acho a cara dele o verão. E esses são histórias, pequenas histórias juntas, né? Então eu fiquei pensando, talvez eu não leia o livro inteiro, mas talvez eu consiga ler alguma história. E daí isso seja bacana e, enfim, conta pro negócio, né? Aí, vocês vão ver que os que não tem certeza eu não vou colocar na TBR virtual. Vai ficar como um pensando, assim, mas eu não vou pôr ainda. Aí, eu também coloquei como um talvez As Água-Vivas Não Sabem de Si, da Aline Velek, que eu quero muito ler essa autora. Tô sempre colocando ela de TBR, eu nunca leio. E esse livro tem a cara do verão, né? Porque é água viva, enfim, eu acho, pelo menos. E outro que eu não sei, na verdade, se passa no verão, se tem a ver com verão, mas é que a capa me lembra verão, que é 3, da mesma autora de Água Fresca para as Flores. Esse eu acho que eu não vou conseguir ler, porque ele é bem grande e já tem livros bem grandes aqui. Mas enfim, vamos lá agora fazer a TBR no Maratona app. E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como funciona o site. Bom, eu tenho aqui meus livros e eu vou abrir a estante do Maratona app pra vocês. O link tá na descrição do vídeo, caso vocês queiram. E eu vou mostrar um pouquinho. O site do Maratona app, ele é super intuitivo, então você começa aqui. Se você participa das coisas e já colocou as coisas, vai estar assim. Você pode acessar o seu perfil. E no seu perfil, se você faz sprints com a gente na roxinha, já fica logado toda vez que você entra num sprint, automaticamente os dias que você focou
E então isso é bem bacana. Aí tem as estantes, eu já mostrei como faz estantes pra vocês, é bem legal. Também tem uma salinha de foco virtual, que a gente planta ovinhos e bichinhos, é muito legal. E daí você vai criando metas e tal. Funciona que nem um Forest, mas não é pago. Então isso é bem bacana do Maratona. Mas enfim, quando você entra em maratonas, aparece daí as estantes das maratonas, né? Aqui está a minha, porque eu criei, Verão Cruel. O primeiro desafio é Love is in the Air, que é leia um romance. O segundo é O Calor Tá de Matar, leia um livro que se passa no verão. O terceiro é Salt Air and the Rust on Your Door, leia um livro que a capa tem um elemento de verão. Cruel Summer with You, uma leitura em conjunto, aí pode ser de um streamer, de youtuber, bookhead, pode ser com a sua amiga, pode ser com a sua mãe, tá? Como você quiser que seja. Água de coco, a cervejinha, ler um livro brasileiro. I'll Be Summer Sun for You Forever, ler um livro calhamaço de mais de 400 páginas. É pra ele te acompanhar, assim, nesse verão, né? E sim, vai até o último dia do verão, tá, gente? Esqueci de falar, mas essa maratona começa do dia 22 ao dia 20 de março. Então, 22 de dezembro ao dia 20 de março temos aí. Tropical, ler um livro da América Latina. E você pode, por exemplo, se você lê um livro brasileiro e você não tem um livro da América Latina pra ler, ou você não conseguiu, não é pra ser uma competição de quem lê mais. É só pra você se divertir e entrar no clima. Então, você pode usar o mesmo livro brasileiro para uma vibe tropical, que é a América Latina. Estamos no Brasil, o Brasil é a América Latina, tá tudo bem, tá, gente? Vocês podem usar o mesmo livro para vários desafios. Então, por exemplo, se você lê O Tempo e o Vento com a gente, você já tem pelo menos muitos desafios. Você já tem então Cruel Summer with You, que é uma leitura em conjunto. I'll Be Summer Sun for You Forever, que é ler um calhamaço. Aí você já tem o Tropical, ler um livro de América Latina. É isso que eu tô querendo dizer, tá? Um livro vale pra várias coisas. Você não precisa pegar cada um livro pra isso. Aí Summer's a Knife é um livro de terror, porque o calor é infernal. Eu ainda não escolhi esse, percebi agora. Mas, enfim. Every Night That Summer é ler um livro de noite. Essa é uma atividade, né? Não é uma leitura que você precisa fazer inteira, mas é passar um tempinho lendo de noite. Get Out, ler fora de casa, também é uma atividade, você não precisa terminar o livro inteiro. I'm Drunk in the Back of the Car é ler enquanto bebe uma bebida gelada, novamente uma atividade, você não precisa ler o livro inteiro. Novos Ares, ler um e-book ou um audiobook, porque eu tenho muitos e-books encalhados, então eu faço essas coisas pra me desencalhar. Prometeu, tem que cumprir. Dê um livro que está na sua meta de leituras de 2024, ou se você não faz meta de leitura, que você esteja muito ansioso para ler em 2024 e pensou, nossa, eu vou ler esse. It's Getting Hot in Here, leia um dia ensolarado e quente. Frozen Swims, ler um conto, novela ou HQ, It's Time! Entre parênteses, ainda dá tempo. Ler algo creminha de Natal ou final de festa, final de ano novo, final de, sabe? Que se passa nessa época. E, por último, I Don't Wanna Keep Secrets. É uma atividade também, é você compartilhar a sua TBR. Pode ser nos comentários desse vídeo, pode ser fazendo um vídeo, pode ser fazendo um TikTok, pode ser no Twitter, pode ser no Instagram. Vai ter templates, tá? Eu tenho que fazer isso, mas enfim, é uma atividade para vocês fazerem. Essas, então, são os desafios, eles estão lá. Como a gente faz? A gente entra na parte Minha TBR, adiciona livro, escolhe o livro que você já sabe. Então, por exemplo, eu já sei que eu quero ler o romance, né? Vocês lembram que eu falei pra vocês que é Uma Tempestade de Verão? Então, esse eu já vou por aqui. E daí você vai digitando e vincula. Quando você for lendo, você vai atualizando. Quando você terminar, você coloca e avalia o livro, que nem no Scooby, que nem no Goodreads. O Calor Tá de Matar, ler um livro que se passa no verão. Esse aqui provavelmente se passa no verão, né? Então eu poderia já estar utilizando, mas o que eu tenho em mente é este aqui. Eu ainda não vou pôr oficialmente ele, porque eu não tenho certeza se eu vou ler ele. Então eu vou pular, não tem problema vocês não atualizarem ele atualizando aos poucos a TBR de vocês. Ler um livro que a capa tenha um elemento. Eu vou pôr As Águas Vivas Não Sabem de Si. Ler um livro brasileiro, eu já vou pôr A Paixão Segundo GH. Eu não tenho ele aqui, mas como eu falei pra vocês, eu tenho certeza que eu vou ler ele.
Eu vou ler nessa edição, que é a edição que eu vou comprar. É o Continente, este primeiro. Inclusive, se não tiver o livro que vocês querem, vocês podem pegar o link da Amazon e colocar direto nessa pesquisa, que com o link da Amazon dele vai vincular direitinho na edição que vocês quiserem. É bem simples. Do Mário Vargas Llosa, essa é a minha. O de terror eu ainda não tenho escolhido, eu tenho alguns aqui que a gente até pode pensar, mas eu no momento não vou escolher, eu vou ver o que vai me dar climinha na hora que eu for ler. Ler um livro que está na sua lista de leituras de 2024, bom, vocês não têm o acesso, porque nem eu fiz ela ainda, então eu não vou fazer esse agora também. Aí, o livro de leitura em conjunto, eu vou colocar As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, porque é o livro que a gente vai ler em janeiro com os subs. Que eu tô louca pra ler ele. Vou colocar nessa edição mesmo, que não tem problema pra mim. Vocês podem ver que sobrou da minha lista oficial 2 livros. Esses 2 aqui eu vou ler. Eu posso trocar de desafio, caso, por exemplo, eu não cumpra algum deles. Eu posso descobrir que algum deles se passa em alguma coisa e querer trocar e mexer aqui. Ou eu posso, daí, por exemplo, cumprir eles lendo de noite, fazendo uma atividade, entendeu? Lendo num dia ensolarado e quente, enfim. E assim você pode colocar mais livros na sua TBR, ou assim também você pode colocar menos livros na sua TBR. É isso. Aí, a parte de contos HQs, eu não sei se eu vou ler uma história, se eu ler uma história desse eu vou colocar aqui, mas o legal é a gente ir fazendo isso aos poucos. A ideia também é que eu atualize vocês no final com o que eu for fazendo. Eu não sei o que vocês acham, porque pra sempre eu quero, pelo menos a ideia, é fazer sempre em todas as estações uma maratona assim longa. Queria saber se vocês têm interesse em um vlog, mesmo que ele dure 3 meses, que é atualizando essas leituras e atualizando como foi indo a maratona. Eu não sei se isso rola pra vocês, se é chato um vlog que tenha 3 meses de duração, mas me contem aqui embaixo e também contem alguns livros que vocês já pensaram na TBR de vocês. Como eu disse, ela não precisa estar pronta. A minha não está 100% pronta, como vocês podem ver, mas ela foi feita de coração e eu espero que vocês gostem dessa maratona e que aproveitem ela juntos comigo. É isso!